Oi, pessoal. Vamos falar hoje a respeito da coordenação de isolamento. Então, a aula teórica a respeito de sobretensões e coordenação de isolamento já foi ministrada. Agora a gente vai para a aula prática, que vai ser a modelagem desse tipo de estudo dentro do ATP e ATP-Draw. Para o nosso estudo de coordenação de isolamento, nós vamos fazer o posicionamento de para-raios dentro de uma subestação de distribuição. Então, vai ser feito um estudo de um caso que vai ser simulado uma subestação de barramento singelo com dois transformadores, abaixadores de 69 kV para 13,8 kV, que é alimentado, esses dois transformadores são alimentados por uma linha de transmissão de 69 kV de 20 km. Então, para fazer a verificação da coordenação de isolamento, a gente vai inserir aqui uma descarga atmosférica direta na linha, em uma das fases da linha, de 10 kA no modelo 1.2 por 50 microsegundos, né? Lembrando que 1,2 é o valor de tempo de zero, né? Onde inicia a minha onda, até o valor de pico, e de 50 microsegundos é o tempo de cauda, ou seja, o tempo zero até que ele sobe com o valor de pico, desce até uma metade do valor de pico. E isso vai ser feito no meio da linha de transmissão. Portanto, esse aqui é o sistema que a gente vai modelar dentro do ATP. Então, é um sistema que ele está conectado por meio de uma barra com um nível de curto-circuito de 3.000 MVA. A gente tem aqui a nossa linha de transmissão de 69 kV com um comprimento de 20 km. Aqui os dois transformadores de 69 para 3,8 kV, com potência de 10 MVA. Os dados vão ser detalhados mais à frente. E aqui, no meio da linha de transmissão, vai ser colocado, né, inserido uma descarga atmosférica de 10 kA, 1.2 por 50. Então, nós vamos observar sobretensões em cima dessa subestação e depois nós vamos inserir para-raios para diminuir essas sobretensões nessa nossa subestação. Isso é o estudo de coordenação de isolamento. Como nós podemos modelar a descarga atmosférica desse nosso caso, de 10 kA 1.2 por 50, dentro do ATP-ATP-Draw? Então, no caso, nós vamos utilizar essa fonte aqui, que se nós clicarmos com o botão direito, vai aparecer lá as opções. Nós vamos clicar em Source, que são as fontes. Nós vamos selecionar essa fonte aqui, ó, Surge Type 15. Né? Então, nós vamos utilizar essa fonte de surto tipo 15. Abrindo as opções dessa fonte, nós vamos observar esse formulário de inserção de dados no ATP-Draw. E eu destaco aqui que a primeira coisa que devemos fazer é marcar aqui como uma fonte de corrente, porque a gente está fazendo uma descarga atmosférica de 10 kA. Então, é uma fonte de corrente. Por padrão, a ATP-Draw ele traz como fonte de tensão, então é necessário fazer essa ação de marcar a fonte de corrente. Vamos observar ali os dados, né? A gente tem aqui um AMP, o A e o B, e o tempo de início e de fim. Vamos nos atentar aqui esses três primeiros parâmetros. Nesse caso, essa fonte de corrente do tipo surto, ela vai seguir essa equação aqui, ó. Então, meu I de T vai ser o meu AMP, que é esse parâmetro aqui, vezes E elevado a AT, menos E elevado a BT, que são os outros dois parâmetros. Então, AMP é uma constante em amperes ou volts, no caso a gente está marcando como uma fonte de corrente, então em amperes, que não corresponde exatamente ao valor de pico do surto. A é o número negativo especificando a inclinação de descida, ou seja, está relacionado ao tempo de cauda, depois que ele já subiu, ele começa a descer, então está relacionado aqui no nosso caso, 50 microsegundos. E B é o número negativo especificando a inclinação de subida, que está relacionado a esse tempo de subida. Uma coisa muito importante, não é o tempo de subida, esse valor de A e de B aqui. Nós precisamos calcular tanto o AMP quanto A, tanto o B, para que a gente consiga fazer uma frente de onda de 1.2 por 50 de 10 kA. É o que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Então, para calcular o valor de AMP A e B dessa nossa equação, nós vamos fazer algumas manipulações matemáticas nela. Como a gente sabe que B é o número negativo que especifica a inclinação de subida,
e a subida acontece muito mais abruptamente que a descida, porque, né, o tempo de subida é 1,2 microsegundos, que é muito menor do que 50 microsegundos, que é o tempo de cauda, então a subida é muito rápida. Nesse caso, o B é muito maior do que o A. Então, nós podemos aproximar aqui essa nossa equação considerando o A igual a zero. Então, caso o A seja igual a zero, a gente vai substituir aqui e elevado a zero, no caso dá 1, né? Então, no caso, ficou essa equação aqui. Manipulando aqui, nós podemos observar também que eu coloquei aqui que a corrente no tempo de pico, esse TP é o tempo de pico, né, nós conhecemos que é o valor de 10 kA, é o valor máximo, é a corrente de pico. Então, isso daqui é um valor conhecido, o tempo de pico é um valor conhecido, o que eu não conheço aqui é AMP0 e B. Então, para calcular B, nós precisamos determinar um valor de AMP0. Então, tanto que eu coloquei AMP0 aqui, sendo diferente de AMP da fórmula geral. Então, nós vamos pegar um valor aqui de AMP0, nós vamos chutar um valor aqui próximo do valor de pico, tem que ser ligeiramente maior do que o valor de pico, tá? Não precisa ser muito maior e não pode ser menor, já explico o motivo. Mas esse chute, entre aspas, inicial aqui, ele vai ser corrigido depois, como a gente vai ver mais para frente. Bom, com essas condições, eu consigo calcular B, porque eu chutei aqui o valor de AMP0, eu conheço o valor de IP e eu conheço o valor de TP. Então, com esses conhecimentos e manipulando a nossa equação, o B nosso vai ser logaritmo neperiano de 1 menos IP sobre AMP0 sobre TP. Então, todos esses valores aqui eu conheço, então eu consigo calcular o valor de B. Notem que aqui, caso o AMP0 seja um valor pequeno, o que vai menor do que IP, né, do que o valor da corrente de pico, menor que 10 kA, o que vai acontecer é que eu vou ter o logaritmo neperiano de um número negativo. Isso é impossível. Então, por isso que o AMP0 tem que ser ligeiramente maior que a corrente de pico. Uma vez que a gente calculou e o valor de B estimou o valor de AMP0, a gente pode usar outra condição de contorno, que no caso agora é o tempo de cauda e a corrente no tempo de cauda, que é a metade do valor de pico, para a gente calcular o valor de A. Notem que para o cálculo de B, eu considerei A igual a zero. A não é igual a zero. Então, existe aqui um erro e a gente vai ter que corrigir isso mais para frente. Bom, mas vamos aqui calcular esse novo valor de A. Então, como eu disse para vocês, eu tenho uma nova condição de contorno, que é o tempo de cauda. Então, o I no TM, que eu chamo de TM como sendo tempo da metade do valor de pico, né? Por isso TM. Então, eu tenho aqui o valor de pico sobre 2, que é o tempo, que é a corrente de cauda, vai ser igual a AMP0 vezes E elevado a vezes TM, menos E elevado a B vezes TM. Então, eu conheço aqui B, que foi calculado anteriormente. Eu tenho TM, que é 50 microsegundos. Eu tenho AMP0, que foi estimado anteriormente. E tenho metade do valor de pico, que no nosso caso é 5 kA, né? Então, fazendo uma manipulação, a gente chega nessa equação aqui embaixo. Então, o cálculo de A vai ser ln de P sobre 2 vezes AMP0, mais E elevado a B vezes TM. Tudo isso dividido por TM. Então, eu consigo agora calcular A e B. Porém, destaco novamente que não são valores que vai trazer a forma de onda exatamente do jeito que eu quero. Então, eu preciso corrigir esses valores para chegar naquele valor correto, que é o que nós vamos estimar no próximo slide. Para fazer essa correção, nós precisamos de uma equação que nos traz um valor que nós já conhecemos. Então, eu vou usar aqui o tempo de pico. O tempo de pico a gente conhece, que é 1,2 microsegundos. Então, se eu conseguir encontrar uma equação que envolve A e B e que me traz o tempo de pico, eu depois consigo alterar o valor de A e B para que ele chegue nesse tempo de pico de 1,2 microsegundos. Nessa equação aqui, nós temos uma corrente que ela sobe e ela chega no seu valor máximo e depois passa a descer. Esse valor máximo, claro, é o momento onde é a máxima corrente, 10 kA, o tempo de 1,2 microsegundos. Então, se eu derivar essa equação e igualar a zero, eu estou encontrando o valor máximo, eu estou encontrando o tempo máximo. Ou seja, é onde a inclinação
da minha derivada, ela é igual a zero, onde ele muda, ele passa, deixa de ser positiva, a derivada deixa de ser positiva no tempo de subida, durante a subida da minha rampa, e passa a descer. Então, se eu encontrar a derivada dessa minha equação igual a zero, significa que eu consigo encontrar o tempo de pico, né? Então, derivando essa equação e igualando a zero, fazendo algumas manipulações algébricas, eu chego nessa equação aqui de baixo. T é igual a ln de b sobre a menos b. Então, eu consigo agora, com os valores de b e a, calcular o tempo. E esse tempo tem que ser quanto? 1,2 microsegundos. Se os valores que eu estimei pelos cálculos anteriores de b e a estiverem perfeitos, corretos, o t vai dar 1,2 microsegundos. Se não, eu vou ter um tempo diferente de 1,2, eu preciso ajustar b e a. Para fazer esse ajuste, nós podemos fazer um método numérico. Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês no próximo slide o que eu fiz aqui. Então, aqui, eu mostro para vocês um script escrito em Python que vocês podem utilizar para calcular A, B e AMP0. Então, no final aqui, ele me traz quais são esses três valores. Quando eu coloco o tempo de pico, o tempo da metade, que é o tempo de cauda, então está aqui 1,2 por 50 microsegundos, e a corrente de pico, que é 10.000 amperes, ou 10 quiloamperes. Então, com esses valores, inserindo esses valores aqui, o programa vai automaticamente calcular usando essas equações que eu acabei de mostrar para vocês. Então, depois eu tenho aqui, claro, um ajuste, aqui vocês podem ver que tem um ajuste no tempo, né, que recalcula qual que é o valor de A e de B, né, para que eu consiga chegar na forma de onda perfeita. Esse script aqui vocês podem copiar, mas também ele está disponível lá no Moodle para vocês baixarem. Com isso, eu consigo fazer a inserção desses dados da minha corrente de surto de 10 kA, 1.2 por 50 microsegundos. Bom, então vamos lá. Eu criei aqui um novo projeto no ATPDraw. Vou inserir aqui a nossa fonte do tipo Search. Então, botão direito, Sources, surge tipo 15. Vou clicar com o botão direito para girar e tirar ela do centro, porque todos os elementos são inseridos aqui no centro. Então, vou arrastar ela do lado aqui. É um conselho que eu dou para todos vocês. Vou clicar duas vezes para inserir os meus dados. E agora, os dados necessários aqui são aqueles resultantes do nosso script Python. Então, aqui, o valor de AMP deu 10.200. O valor de A deu menos 14.259. E o valor de B deu menos 487,6333. Então, com esses valores aqui, a gente tem a nossa forma de onda de 10 kA, valor de pico, 1.2 com o tempo de subida, o tempo de pico, e 50 microsegundos como sendo o tempo de cauda. É importante destacar aqui que eu preciso mudar o tipo de fonte para o tipo corrente. Vou dar um OK. E aqui está inserida a nossa fonte do tipo Surge. Uma vez modelado o nosso surto, nós vamos agora modelar a nossa linha de transmissão. A linha de transmissão, os dados dela, né, nesse caso, estão apresentados aqui nesse slide. Então, a gente tem aqui os dados geométricos representados aqui à direita dessa linha e os dados elétricos apresentados aqui nessa tabela. Aqui também tem dados, por exemplo, como resistividade de aterramento. Já os dados do transformador trifásico estão aqui nesse slide. Para os para-raios, nós vamos utilizar dois níveis de tensão. Então, um lado de 69 kV, um lado de 13,8 kV, dentro dessa subestação. Então, aqui está apresentado os dados do lado de 69 kV, de um para-raios da Siemens de 10 kA. Se vocês quiserem acessar o catálogo, aqui está o QR Code desse catálogo aqui, ou aqui embaixo o link do catálogo. Então, com esses dados aqui, é possível modelar no ATP o para-raios de alta tensão. Já o para-raios de média tensão está descrito aqui, também pode ser acessado por esse QR Code do catálogo da Siemens. Então, como a gente pode modelar os para-raios no ATP? Então, nós vamos utilizar esse elemento aqui,
está dentro do branch nonlinear, que é o resistor não linear do tipo 99. Se vocês abrirem o formulário de inserção de dados, o que nos importa mesmo é essa parte aqui de características, onde nós inserimos aqui as correntes e tensões que vão aparecer em cima desse resistor não linear. Como o para-raios é um resistor não linear, nós vamos utilizar esse modelo dentro do ATP. Vamos agora inserir o nosso para-raio. Nós vamos criar o nosso para-raio. Então, eu tenho que inserir elementos não lineares, resistores não lineares. Então, eu vou clicar aqui no botão direito, branch não linear, e vou clicar aqui no primeiro resistor não linear, que é do tipo 99. Bom, clicando duas vezes em cima dele, eu não preciso me preocupar aqui com os atributos dele, vou clicar simplesmente em característica. Então, nessas características, eu vou inserir todos os dados que foram fornecidos no catálogo. Vou inserir aqui agora 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou inserir aqui os dados do catálogo, que foram aqueles que eu já mostrei para vocês no slide. Então, eu vou inserir aqui rapidamente e já retorno. Então, aqui estão todos os nossos dados do nosso para-raios de alta tensão. Então, agora eu vou simplesmente apertar aqui um OK. Eu tenho um resistor não linear aqui. Porém, esse meu resistor não linear, ele está somente em uma fase. Então, eu vou replicar ele nas demais fases. Então, eu vou criar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou criar mais dois elementos. Então, eu tenho aqui as três fases. E para pegar esse circuito aqui, que é monofásico, né, cada um deles é uma fase, transformar no circuito trifásico, eu vou usar o splitter. Vou clicar com o botão direito, probe trifásico, splitter. Então, vou posicionar um splitter aqui na esquerda, conectar esses meus resistores, posicionar outro splitter à direita e conectar os meus resistores. Bom, esse aqui já é o meu para-raios, já modelado no lado de alta tensão. Porém, nós podemos pegar esse elemento aqui e transformar ele em um único elemento, né? Um único elemento trifásico. Então, vou agrupar tudo isso aqui. Então, vou selecionar isso e vou vir aqui em Edit, Compress. Então, vou colocar somente ali o splitter 1 como sendo uma entrada. Vou colocar ele na entrada 2 aqui, na posição 2. E o splitter 2 como sendo a minha saída na posição 8. Então, isso eu já ensinei para vocês, né? Como agrupar. Fiz aqui rapidamente. Então, está aqui o meu grupo. Eu posso agora, né, editar esse meu grupo de forma a criar o ícone que eu quiser. Notem que aqui eu já me adiantei e criei o meu o ícone, né, do meu para-raios de alta tensão e o ícone do meu para-raios de média tensão. Então, eu já inseri também aqui os dados de média tensão que estão no catálogo, né, no catálogo que foi apresentado no slide para vocês. Então, se eu selecionar esse elemento, vier aqui em Edit, Edit Group, eu tenho exatamente os resistores não lineares que a gente acabou de inserir. Nesse caso aqui são aqueles do lado de alta tensão. Volto aqui, Edit, Edit Circuit e faço o mesmo procedimento aqui, ó, com os nossos resistores não lineares de média tensão. Eles também estão presentes aqui. E como nós adequamos os dados do transformador? Como nós inserimos ele no ATP? Bom, então os dados já foram informados, né? Aqui está mostrado o transformador que a gente vai usar, que é o trifásico saturável. A gente não vai inserir curva de saturação, porém, nós vamos inserir todos os demais dados. Então, nós precisamos aqui tensão primária, tensão secundária, indutância primária, resistência do primário, do secundário, resistência do ramo de magnetização, corrente a vazio e o fluxo magnético a vazio. Tá? A conexão desse transformador é delta estrela, então nós já podemos inserir aqui ó, no coupling, né, que é a conexão, e a defasagem é 30 graus, que a gente pode alterar aqui em phase shift. Bom, então como nós podemos adequar esses dados do transformador? Então aqui estão os dados do transformador trifásico.
Aqui está o nosso transformador na sua conexão delta estrela. Então, para identificar qual que é a tensão do primário e do secundário, nós precisamos levar em consideração essa conexão, porque dentro do ATP, a relação de transformação é entre espiras. Portanto, aqui a gente tem 69 kV de tensão no primário, então a tensão, devido à conexão delta, a tensão em cima da espira é de 69 kV. Porém, no secundário, devido à conexão estrela, a tensão em cima da espira vai ser 13,8 dividido por raiz de 3, ou seja, 7,9674. Portanto, nesse caso aqui, ó, o valor de V1 é 69 e V2 é 7,96743. Notem que eu coloquei aqui somente valores em kV, porém, o que importa mesmo no ATP, barra ATP-Draw, é inserir a relação de transformação, ou seja, a divisão entre esses dois valores. Se eu quiser multiplicar por 1000, tanto no primário quanto no secundário, é possível ser feito, isso é inserido no formulário sem problema nenhum, não vai fazer nenhuma diferença para o ATP. Para calcularmos os valores de resistência e indutância do primário, nós vamos utilizar o dado de impedância percentual, de 12%. Também a resistência de curto-circuito, de 2%. Então, calculando qual é a impedância do lado de alta, a gente vai pegar aqui a impedância base do lado de alta, que é a tensão de alta ao quadrado dividido pela potência nominal de 10 MVA, vezes a impedância do transformador percentual de 12%. Então, fazendo esses cálculos, a gente tem valor de 57,13 ohms. O que nós vamos fazer aqui vai ser, primeiramente, calcular todo o valor da resistência e da reatância referidos ao lado de alta, e nós vamos pegar metade desse valor para o primário e a metade do valor para o secundário. O valor do secundário a gente tem que pegar a referida para o lado de baixo, no caso de média tensão 13,8 kV, tá? Então, aqui, para calcular a resistência, eu vou pegar o valor da impedância base, que é 69 kV ao quadrado dividido por 10 MVA, multiplicado por 2%, eu tenho um valor de resistência, toda a resistência referida para o lado de alta, de 9,55 ohms. O cálculo da reatância se dá como a raiz quadrada da impedância quadrada menos a resistência quadrada, que é o valor de 56 ohms. Como a metade desse valor vai ficar no primário, eu vou pegar aqui o cálculo da indutância como sendo a metade da minha reatância e dividir por 2πf, né? Então, no caso, 2πf é devido ao cálculo da indutância em relação à reatância. Então, pegando aqui a nossa reatância de 56, dividindo por 2πf e também dividindo por 2, porque eu estou pegando somente o lado primário, eu tenho o valor da indutância de 74 mH, que já está em mH, e no ATP eu insiro em mH. E a resistência é metade desse valor, de 9,52. Pegando essa metade, eu tenho 4,77. Para o secundário, do lado de 13,8 kV, eu vou fazer os mesmos cálculos, porém, considerando aqui a tensão não de 69 kV, e sim 13,8 kV. Bom, então para o lado de média, primeiramente calculando aqui toda a minha impedância para o lado de média tensão, usando a tensão de 13,8 kV, eu tenho 2,28 ohms. Essa é toda a minha impedância referida ao lado de média. Então, vou ter que dividir isso por 2 mais para frente. A minha resistência, usando a tensão de 13,8, é 0,38 ohms. A reatância é 2,25. E o cálculo da indutância vai ser metade desse valor da reatância. Então, portanto, vai ser 3,03 mH, isso referido no lado 13,8 kV. Finalmente, a resistência vai ser metade do valor que eu calculei anteriormente, que é 0,1904 ohms. Para calcularmos qual que é o valor da resistência do ramo magnetizante, nós vamos utilizar as perdas em vazio, de 0,2%. Então, usando esse valor aqui de 0,2%, a gente tem uma perda em watts, em quilowatts, de 20 kW, e calculando a resistência como sendo a tensão quadrada dividida por essa potência, a gente tem uma resistência do ramo magnetizante de 238.050 ohms. A corrente a vazio foi informada, que é o valor de 0,6%. Então, calculando o valor da corrente nominal, multiplicando por 0,006, que é, de fato, o valor da minha corrente, eu tenho um valor de 0,8696 amperes. Aqui já está inserido o nosso transformador. Então, se eu clicar aqui 2 vezes,
estão todos os dados que a gente acabou de calcular, não inseri nenhuma característica aqui de saturação, como nós já vimos, né, a inserção desses dados em aulas passadas, então eu não vou detalhar mais que isso daqui. Então, aqui estão os dados, se vocês quiserem copiar, esses são os dados dos transformadores. Como eu já tenho um transformador aqui, eu vou simplesmente duplicar ele com Ctrl+C, Ctrl+V, porque são dois transformadores em paralelo. Uma coisa que cabe destacar é que o estrela, a conexão estrela, ela está aqui aterrada. Para adequar os dados da linha de transmissão que estão aqui colocados, a gente vai usar o modelo JMART do LCC dentro do ATP. Então, aqui nós vamos utilizar 10 décadas, 10 pontos por décadas. A gente vai usar uma frequência até 500 kHz, 500 mil Hz, né? E a frequência, claro, de regime permanente, FSS, é de 60 Hz. Nós vamos usar aqui os dados padrões para ele fazer esse cálculo de Feeding, né? Os dados geométricos e elétricos nós inserimos dentro do LCC, né? Então, aqui está colocados esses dados que nós precisamos. Então, interpretando esses dados geométricos aqui e os dados elétricos, nós inserimos essa tabela aqui. Então, a gente tem 3 fases e o cabo guarda inseridos. Agora, eu inseri aqui a nossa linha de transmissão. Então, como nós já fizemos esse processo também em aulas passadas, já não vou entrar em tantos detalhes, mas clicando 2 vezes em cima dela aqui, vocês podem notar que eu coloquei aqui o modelo JMART, marquei ela como sendo transposta, e inseri todos aqueles dados que já foram apresentados no slide. Então, 10 décadas, 10 pontos por década, uma frequência de no máximo 500 kHz, frequência de regime permanente 60 Hz. Aqui nos dados geométricos e elétricos estão todos aqueles dados, né, que foram apresentados no slide também. Então, quando a gente aperta aqui, dá um OK, ou basicamente, né, eu tento rodar aqui, dou um run ATP1 OK, o que ele vai fazer é rodar o ATP e ele vai calcular todos os dados elétricos para essa linha de transmissão. É importante destacar que eu criei uma linha aqui de 10 quilômetros. Por quê? Porque eu tenho duas linhas de transmissão nesse caso. Porque a minha falta ela vai ser inserida no meio da linha. Então, vou ter 10 quilômetros para a esquerda, 10 quilômetros para a direita. Uma linha de transmissão total de 20 quilômetros. Então, eu fiz uma linha aqui de 10 quilômetros e vou colocar outra linha em série com essa para que eu consiga inserir o surto atmosférico no centro da minha linha. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar essa linha, Ctrl+C, Ctrl+V, então, de forma que eu vou ter o surto no centro dela. Para simular a conexão com o sistema, eu inseri aqui a fonte de 69 kV, então é uma fonte trifásica. Se eu clicar 2 vezes aqui, lembrando que eu tenho que inserir aqui na amplitude dela o valor de pico, então vou pegar 69 e multiplicar por raiz de 2, e tem que ser tensão fase terra. Então, como é a tensão de fase, eu tenho que pegar 69 e dividir por raiz de 3. Então, se eu multiplicar por raiz de 2, 69.000, dividir por raiz de 3, eu vou chegar nesse valor aqui de 56.338 aproximadamente. É uma fonte de tensão. Como ele está conectado por meio de um barramento de uma potência de curto-circuito de 3.000 MVA, eu tenho que calcular qual que é o valor dessa minha impedância do sistema. Então, levando em consideração aqui essa minha impedância sendo somente uma reatância, ou seja, um circuito que um Z sendo somente um X, o valor da minha indutância para aquele valor de 3.000 MVA é de 4,2096 mH. Então, já inseri aqui um RLC série com valor de 4,2096. Como a gente já fez isso em aulas passadas, não é necessário detalhamento maior. Finalmente, uma vez modelado o sistema, a gente vai fazer esses 3 casos dentro do ATP. Então, o caso 1 é encontrar o valor de sobretensão nos barramentos de alta e média tensão sem a instalação de para-raios. Então, aqui a gente vai ver o quão grave seria essa sobretensão devido à descarga atmosférica no meio da linha, sem instalação de para-raios. No caso 2, a gente vai inserir em cada terminal, tanto de alta quanto de média, de cada transformador, do TR1 e do TR2, um para-raios adequado
e verificar quais são os valores de sobretensão em cada um dos barramentos, de alta e de média tensão. Ou seja, a gente vai verificar se colocando 4 para-raios, né, 2 do lado de alta, 2 do lado de média, 2 para cada transformador, né, se esses para-raios vão ser suficientes para que a minha sobretensão diminua. Finalmente, no caso 3, a gente vai identificar a menor quantidade de para-raios necessária, que é de fato, né, o estudo de coordenação de isolamento, para obter a correta coordenação, sendo que o NBI do transformador é de 325 kV pro lado de alta, do lado de alta tensão e 95 kV do lado de média tensão. Para todos esses casos, na verdade, para o caso 2 e 3, onde tem para-raios, a gente vai levar em consideração a resistência de aterramento de 2 ohms, e para evitar erros numéricos na simulação, a gente deve inserir uma impedância trifásica conectada em estrela, aterrado no barramento de média com valor de 9999. Isso aqui é para não deixar o meu transformador completamente a vazio. Claro que os dois estão a vazio, né, com esse valor de resistência altíssimo aqui, porém isso aqui evita erros numéricos. Bom, então, esse aqui é o nosso circuito completo. Notem que eu fiz a conexão aqui com as linhas de transmissão, coloquei aqui um barramento com medição de tensão trifásica nas 3 fases, né? No barramento de 69 kV, uma medição de tensão no barramento de 13,8 kV. Coloquei aqui os nossos para-raios, né? Porém, notem que alguns para-raios estão em cinza aqui, isso significa que eles estão escondidos, já vou mostrar o que seria isso, então eles não participam da simulação. Vamos voltar aqui um pouquinho, já depois eu volto no para-raios. Aqui eu conectei meu surto na minha fonte do tipo surge, então na minha descarga atmosférica, em uma das fases. Então aqui, esse meu elemento aqui nada mais é que uma fonte de uma chave que fique sempre fechada, uma chave de medição, para que eu consiga medir qual que é a corrente. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, vir aqui em switches, eu tenho aqui embaixo measuring, então é essa chave aqui. Então, inseri ela em série, que é a minha fonte do tipo surge, cliquei 2 vezes e solicitei a corrente, só para a gente ver a forma de onda de 10 kA 1.2 por 50. Coloquei aqui um splitter, porque eu estou inserindo somente em uma fase meu surto atmosférico, e ele está aqui no meio da linha. Como a minha linha de 20 km, eu tenho 10 para a esquerda e 10 para a direita. Como a gente tem aqui uma resistência de aterramento nos meus para-raios, eu coloquei aqui um RLC estrela, e se eu clicar 2 vezes aqui, a gente pode notar que eu vou inserir, nesse caso, uma resistência de aterramento de 2 ohms. Então, 2 ohms para as 3 fases, né? Como a gente já viu, a inserção desse tipo de elemento em aulas passadas, eu não preciso detalhar mais, né? Então, o nosso para-raios aqui, ele ficou agora em série com nossa resistência de aterramento, como ele está conectado em estrela aterrado, então o nosso para-raios agora está aterrado. Aqui no secundário dos 2 transformadores, eu inseri aquela nossa resistência de 9.999, justamente para retirar os erros numéricos que vão surgir na hora de fazer os nossos cálculos. Bom, e finalmente, para concluir aqui, o nosso caso 1, a gente precisa remover a influência dos nossos para-raios. Então, eu vou dar RAID em todos os para-raios. O que é isso? Eu vou tirar ele da nossa simulação. Então, eu vou selecionar aqui os elementos em que eu quero remover da simulação, vou clicar 2 vezes e vou marcar essa caixinha aqui, RAID, e vou dar um OK. Pronto. Vocês podem notar que agora ele está cinza e ele não vai participar da nossa simulação. Vamos fazer agora, então, a simulação do caso 1. Então, vou primeiro configurar as opções de simulação. Vou vir aqui em ATP, Settings. Notem que eu coloquei aqui um passo de integração menor, 10 a menos 8, porque a gente está colocando aqui uma descarga atmosférica que tem uma frequência mais alta, então tem que diminuir o passo de integração. E o tempo de simulação eu coloquei 10 milissegundos, ou 0,01 segundos. Então, vou dar um OK aqui e eu vou simplesmente rodar o ATP. Então, vou vir aqui, ATP, Run ATP, ele vai rodar.
E assim que os cálculos estiverem concluídos, aqui concluiu, vou vir aqui em ATP, plot XY, ou Ctrl Alt 0. Então, eu vou aqui plotar, nós vamos analisar quais são as tensões trifásicas nesse barramento aqui de 69 kV. Então, vou colocar aqui as três tensões e nós vamos plotar. Bom, deixa eu ampliar aqui o gráfico. Notem que a tensão que apareceu ali nas três fases são tensões altíssimas, na ordem aqui ó, de megavolts. Então, são tensões inadmissíveis e não existe nível básico de isolamento que suporte essa sobretensão causada por essa descarga atmosférica. Então, sim, é necessário aplicar aqui para-raios para que nossa coordenação de isolamento fique correta. Vamos observar as tensões ali no barramento de 13,8 kV. Então, vou tirar essas tensões aqui, vou colocar do outro lado, vou plotar aqui, e aqui nós podemos notar as tensões do lado de 13,8 kV são tensões novamente altíssimas, né? Ali mais de 375 kV, né? Ali 430 kV aproximadamente. Então, nesse caso aqui, nós podemos concluir que também é necessário aplicar para-raios no lado de média tensão. Lembrando que a NBI do lado de média é de 95 kV para o lado de média do transformador. Outro dado interessante que a gente pode analisar é a corrente da nossa fonte que surge, né, que é basicamente a descarga atmosférica. Então, se a gente plotar isso aqui, a gente vai observar aqui essa forma de onda. Deixa eu ampliar um pouco. Se eu der um zoom aqui no início, nós conseguimos notar aqui a forma de onda. Então, ela sobe muito rapidamente, em 1,2 microsegundos. Então, ela chega nesse valor aqui muito rapidamente. E o tempo de cauda, que é até 5 kA, né, é 50 microsegundos. Deixa eu ampliar aqui o zoom para a gente conseguir enxergar melhor essa forma de onda. Então, a gente consegue ver o tempo de subida e o tempo de descida. E o valor de pico ali na faixa de 10 kA. Então, está modelado corretamente. Para o caso 2, nós vamos agora colocar aqui um para-raios no primário de cada transformador. Então, tem aqui um para-raios de alta tensão no transformador de cima e outro para-raios de alta tensão no transformador de baixo. E também um para-raios de média tensão do lado, no secundário de cada um dos dois transformadores. Então, eu basicamente tirei o RAID de cada um deles aqui. E agora nós vamos fazer a nossa simulação. Então, realizando essa simulação, nós conseguimos perceber esse valor de sobretensão. Então, aqui, a sobretensão no primário, no barramento 69 kV, nós vamos observar que essa sobretensão aqui, ela diminuiu e muito, porque antes estava na ordem ali de 4 megavolts e agora está menor que 150 kilovolts. Essa sobretensão, os meus transformadores conseguem suportar sem problema, qualquer valor ali abaixo de 325 kV. Então, eles conseguem suportar. Então, a inserção de para-raios resolveu o meu problema de coordenação de isolamento. Vamos observar essa tensão no secundário. Então, a tensão no secundário, que tem que ser menor que 95 kV, ficou menor que 20 kV. Então, nós podemos notar que sim, os para-raios aqui cumpriram o seu papel de reduzir a sobretensão em cima dos meus equipamentos, no caso dos meus transformadores, quando acontece uma descarga atmosférica de 10 kA. Finalmente, no caso 3, foi solicitado para inserir aqui os para-raios necessários para que o número mínimo de para-raios necessários para que ainda, né, ocorra a correta coordenação de isolamento. Ou seja, a sobretensão máxima aqui no barramento 69 tem que ser de 325 kV e a sobretensão máxima no barramento de 3,8 kV tem que ser de 95 kV. Então, o que eu fiz aqui? Eu removi os para-raios de média tensão e um para-raio de alta tensão, deixando somente um para-raio na entrada da subestação para ambos os transformadores. Então, vou rodar aqui essa nova condição com somente um para-raio e nós vamos observar aqui as sobretensões no lado de 69 kV. Então, nós podemos notar claramente que a sobretensão ela aumentou um pouco em relação ao caso anterior que tinha mais para-raios, porém, ela continua menor que 200 kV, ou seja, menor que 325 kV. Então, os meus transformadores eles vão suportar essa sobretensão. Já no lado de média tensão, que tem que ser menor que 95 kV, a gente tem uma sobretensão menor que 40 kV, então também
está correta. Então, somente com um para-raios, nesse caso aqui, foi possível, né, atender o estudo de coordenação de isolamento e atender todos os níveis de isolamento dos transformadores. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, refaçam no ATP esse estudo de caso aqui, tá? Utilizem o script que está disponível lá no Moodle. E se vocês tiverem qualquer dúvida na construção e na execução, na interpretação desse sistema, podem entrar em contato comigo no meu e-mail, no Discord ou lá no Moodle mesmo, tá? E muito obrigado pela atenção e até mais.